Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural, o seu podcast sobre filosofia, cultura e valores morais, onde nós discutimos coisas inúteis, porém importantes. Eu sou o Lucas Azambuja, como vocês sabem. Hoje, infelizmente, o Madaloso teve um compromisso aí de última hora, não vai poder participar comigo para fazer essa entrevista, mas a entrevista, de qualquer maneira, vai ser muito interessante, eu tenho certeza, um tema que, em geral, as pessoas pouco falam, né, ou comentam, mas talvez não da forma como a gente vai tentar fazer aqui nessa entrevista. O nosso entrevistado é o Lucas Gelásio, ele é professor, designer e comunicador, fundador do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, sediado em Porto Alegre, e organizador do livro Por que a Igreja Condena o Comunismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aparições, revelações, místicos dentro da tradição católica, um pouco como é que se estuda essa área, um pouco sobre os conteúdos, tipos relacionados a esse fenômeno. Então, te agradeço muito, Lucas, que é meu xará, né? Também, por conceder essa entrevista, falar com a gente aqui um pouquinho, né? E, assim, a primeira coisa é um pouco falar um pouco sobre ti, como é que começou esse assunto, né? Antes, se quiser deixar aí as redes sociais, como o pessoal pode entrar em contato contigo, fica à vontade. Claro, perfeito. Bom, eu sou de Porto Alegre, minha formação acadêmica é em design, eu comecei trabalhando nessa área, mas eu fui acabando por avançar em outras áreas da comunicação também, e outras áreas de estudo, e junto com amigos nós fundamos o Centro Cultural São Miguel Arcanjo em 2018, que tem atividades semanais com os temas de interesse do mesmo público daqui do podcast. Nós temos aulas sobre filosofia, questões de cultura, questões de política, questões de teologia, da história da igreja, né? Porque nós somos um centro cultural de inspiração católica, todos nós participantes, organizadores somos católicos, mas o público não necessariamente precisa ser, mas já entra lá sabendo que está num ambiente de católicos. E que nós estudamos semanalmente temas como esses, também de temas a respeito de línguas, né? Às vezes tem aula de latim, de grego, de música. Sim. Então é um espectro muito grande de formação que nós temos lá. E, bom, quem quiser conhecer o Centro São Miguel pode procurar nas redes sociais, está tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no YouTube. Algumas aulas nós conseguimos gravar em forma de vídeo e publicamos lá. Então é Centro São Miguel, só procurar assim já vai encontrar, né? É o Centro São Miguel Arcanjo. E eu também tenho as minhas próprias redes, porque apesar de ter um apostolado pelo Centro São Miguel, eu também tenho um apostolado em meu próprio nome. Então vocês podem procurar no Instagram ou no Facebook, Lucas Gelásio. O Instagram é minha principal rede, até porque o Facebook boicota muito, né? E no Uhum. Instagram as coisas são, pelo menos o alcance é maior. E também agora no YouTube eu estou começando a colocar vídeos lá, Lucas Gelásio. E eu tenho o site também, www.lucasgelasio.com. E lá eu estou colocando os materiais que são o resultado das minhas pesquisas. Uhum. E como é que primeiro, como é que vamos primeiro antes explicar um pouco o que seria o objeto das tuas pesquisas, né? Como você definiria assim o campo de estudos que tu vem fazendo? É, por um. Acho que Deus mesmo vai conduzindo e inspirando, né? A gente vai criando um roteiro na nossa mente, mas é Deus que vai levando na direção que Ele quer. Eu comecei realmente apenas trabalhando com comunicação, então, de repente, eu estava ajudando alguns grupos de estudos e estudando junto, e de repente eu já estava fundando um grupo desses, que foi o Centro São Miguel. E uma área que eu vinha estudando por conta própria, realmente como autodidata, é a área das revelações e das aparições marianas, e que Nossa Senhora tem aparecido pelo mundo todo, trazendo mensagens muito parecidas em vários lugares do mundo, pessoas que nunca se viram estão recebendo as mesmas mensagens.
e isso foi algo que me chamou muito a atenção. Em parte também ajudou na minha conversão. Eu, apesar de ter sido criado sob o nome católico, eu só descobri que eu não era católico quando eu comecei a encontrar o que é a verdadeira doutrina da igreja. E daí Uhum. eu percebi que eu não era católico mesmo e que eu devia ser católico. Então, a minha conversão foi estudando. Uhum. Eu já acho importante abrir um parênteses aqui, porque eu não sei exatamente se as pessoas que estão me ouvindo são todas católicas, eu imagino que muitas devem não ser, mas tudo que eu vou falar vai ser do ponto de vista de um católico. E então, esse estudo, ele é um estudo católico. Eu faço tudo de acordo com os critérios da igreja, com a doutrina da igreja, e isso é realmente importante no próprio método. Então, a minha área de especialização na prática, né, pelo meu próprio apostolado e pelo destino que Deus deu para minha vida, é a de investigação, pesquisa a respeito de revelações, especialmente revelações proféticas e Sim. daquelas que falam sobre o nosso contexto atual e de um grande castigo, porque é esse o conteúdo que vem se repetindo nas mensagens da Virgem Maria e também de muitos outros místicos da Igreja. Sim. E assim, essas revelações são através, né? Os místicos recebem essa mensagem somente através de Nossa Senhora Maria, ou também, digamos assim, anjos, enfim, assim, essas mensagens, de maneira geral, como os místicos recebem, né? Por Sim. que canais, vamos colocar assim? Sim, as revelações, elas são comunicações de Deus, né, para Uhum. os homens ou outras criaturas racionais, como por exemplo os anjos também poderiam receber uma revelação de Deus, e que elas vêm de uma forma que não é pela via natural, vem pela forma sobrenatural. Então, não é ordinário que as pessoas ouçam a voz de Deus, elas até podem receber alguma intuição, alguma coisa assim, mas quando Deus se comunica de uma forma sobrenatural, é uma forma extraordinária, nós chamamos de revelação. Uhum. Então, as revelações elas podem acontecer na forma de aparições, ou seja, a Virgem Maria aparece para alguma pessoa, ou um anjo aparece para alguma pessoa e traz então aquela revelação por meio de uma aparição. Mas também as pessoas que recebem as revelações podem também receber através de visões. Né? Eu falei há pouco que a revelação é aquilo que vem de Deus, e agora eu falei da Virgem Maria e dos anjos. É porque Deus se comunica com os homens, ou diretamente, ou por meio de algum intermediário. Então, ele pode mandar uma revelação através da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria nos traz uma revelação que veio de Deus, ou um anjo também pode fazer isso, ou algum outro santo também pode aparecer. Uhum. E isso se diferencia da visão. A visão, na verdade, não é como se a pessoa estivesse ali no seu, não sei, na sua casa ou na Uhum. igreja e de repente aparecesse na frente como se fosse uma pessoa. A visão não é assim, não é como se estivesse naquele contexto e aparecesse na frente a Uhum. figura celestial. Na visão, ou tudo que está todas as informações que elas estão recebendo pela visão dos olhos é substituída por uma outra informação, ou seja, muda o cenário, muda ali o Uhum. ambiente, e ali ela pode receber uma visão que pode ser de um anjo ou da Virgem Maria. Isso se diferencia de uma pessoa que realmente está caminhando na frente dela, né? Mudou todo o ambiente e isso é chamado de visão. Uhum. Ou mesmo a visão pode ser, alguns diferenciam como visualização, em que aparece na frente dela algum fenômeno que não é exatamente uma pessoa ou um anjo. Como, por exemplo, quando um sacerdote que recebe revelações levanta a Eucaristia e na Eucaristia, apenas na Eucaristia, aparece alguma cena. Então isso Uhum. também é chamado de visão ou visualização, dependendo do autor. Uma outra forma de revelação é a locução interior, em que o Uhum. místico apenas ele ouve no coração, no interior da própria alma, né? Ele ouve ali como se fosse uma voz que não é sonora. Então ele vai recebendo aquela comunicação que é muito específica. Quem não viveu não consegue imaginar direito, mas eu poderia tentar explicar como se a pessoa ela não recebesse a voz, mas ela recebesse o significado, ou ela recebesse o conceito e ela entendesse e transformasse aquilo na própria língua. Uhum. Então, essa comunicação não está vindo exatamente
em português, mas o ouvinte, se ele fala português e ele recebe aquele conceito, ele pode escrever num papel em português aquilo que ele está ouvindo no coração. Também pode vir através de um sonho, e daí é como um sonho normal, só que quando ele é uma revelação, ele é muito mais impactante, preciso, e fica na memória, e fica gravado, e causa ali um efeito de paz também. Uhum. E todas as revelações vindas de Deus, elas têm esse efeito de infundir uma paz e infundir uma humildade. E também pode vir através, a revelação pode vir através de uma intuição muito forte. Então a Uhum. pessoa, um místico, por exemplo, ele tem certeza de que vai acontecer tal coisa, apesar de ele não ter tido nenhum momento em que isso foi contado para ele. São Uhum. essas as 5 formas de revelações reconhecidas pela igreja. Uhum. E, e assim, em alguns casos, após as revelações, visualizações, alguns desses místicos têm, digamos assim, recebem algum tipo de sinal físico, tátil, ou isso né, se isso acontece, e se acontece, isso é raro de acontecer, como é que funciona? Sim. Bom, os principais impactos de uma revelação são na alma. Então, o que causa uma revelação é, em primeiro lugar, a pessoa ela até pode se espantar, né? Porque não é algo comum, cotidiano, que ela receba alguma coisa assim. Só que isso causa nela uma infusão externa, num certo sentido, porque está vindo de Deus para ela, mas interna em outro sentido, porque vem da própria alma, né? É Uhum. infundida na alma dela a paz, porque aquilo que vem de Deus causa paz, e é infundida também dentro dela um, um sentimento de humildade, porque Deus é muito grande, e ela, diante de Deus, de qualquer coisa que vem de Deus, ela se sente muito pequena. Então, tem esses primeiros impactos na alma. Agora, em sentido corporal, isso aí é mais raro, mas Deus também pode fazer isso. Por exemplo, tem casos de místicos que recebem estigmas. Então, são dores que fazem com que ela saiba como foi a paixão de Cristo na própria pele. Uhum. E isso Sim. faz com que ela se una mais a Jesus, se una mais à paixão de Cristo na cruz. O sofrimento ele é uma forma de purificação, isso faz parte da teologia católica. Então, nós podemos ou oferecer os nossos sofrimentos cotidianos para Deus, como forma de pagar pelos nossos pecados, pagar pelos pecados de outras pessoas, ou Deus mesmo pode infundir em algumas almas que são chamadas de vítimas expiativas, e que Uhum. elas sofrem isso de uma forma mística. Realmente é Uhum. uma dor física que ela sente. Mas também tem casos, como por exemplo o de Nossa Senhora das Graças de Rio do Bac, em que ela apareceu a vidente Santa Catarina Uhum. Laborré, em que a Santa Catarina chegou muito perto de Nossa Senhora e sentiu o calor do corpo dela. Uhum. Então, isso também pode acontecer, porque foi Uhum. realmente uma aparição, não foi apenas uma visão. Sim. Interessante. E algumas vezes isso está associado a algum outro tipo de dom, como cura, bilocação. Bilocação, para quem não sabe, é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Bi, no sentido de 2 lugares, né? Mas eu não sei se existe também fenômenos de estar em vários, né, ao mesmo tempo. Isso vem acompanhado, ou não? Isso depende. Alguns casos sim, outros casos não, né? Tem místico que só vive um fenômeno, tem místico que vive vários fenômenos. Uhum. Isso realmente é da vontade de Deus. Ah, entendi. E uma outra coisa eh que eu gostaria de perguntar bom, eh, você, como a gente viu aqui no teu currículo, você não é sacerdote, não é um religioso, etc. É um, né, como a gente fala, é um leigo, né, um leigo católico. Mas no processo, né, desses fenômenos, como é que a hierarquia da igreja lida com eles? Como é que isso funciona internamente dentro da igreja? Sim, bom, quando surge algum rumor de aparição, uma presumível aparição da Virgem Maria, ou algum santo, alguma devoção a alguma pessoa que, hipoteticamente, né, por suposição, faz milagres,
quando começa a surgir isso, em primeiro lugar, é natural que surja a devoção, ou seja, os fiéis começam a fazer peregrinações, costumam ir até o lugar onde foi a aparição, ou costumam buscar esse místico, esse santo que faz curas, e isso começa a chamar a atenção da igreja. E aí, as pessoas, sempre que quando surge isso, também começa a surgir confusão. O demônio sempre espalha também uma semente de confusão. Então começa a surgir perseguidores, começa a surgir acusadores. Então a igreja ela tem ali o papel de fazer um juízo que vai orientar os fiéis se aquilo ali vai de acordo com o que ensina a igreja, se é saudável para a alma, ou se aquilo ali não vai de acordo, aquilo ali é prejudicial para a alma porque afasta as pessoas da fé. Então, depois que já surge a devoção, depois que já surge essa repercussão, o bispo local, ou se for um lugar onde não tem bispo, onde tem algum outro tipo de autoridade, não sei, ou que seja um cardeal, um núncio, ou uma região que só tem um padre, ou um patriarca, ou qualquer coisa assim. Então, o responsável pelo local, ele é a pessoa que vai fazer a investigação. E então, ele nomeia um grupo para fazer essa pesquisa e também a igreja ela tem normas e critérios para isso, mas as autoridades competentes a isso elas são bastante livres. O que se costuma fazer é fazer também uma investigação científica. Então, nomeia algumas pessoas para investigar, por exemplo, médicos, para ver se aquela cura foi realmente milagrosa ou se aquela cura tem alguma explicação científica. Uhum. Então começa essa equipe a investigar tanto questões teológicas, se está tudo de acordo com a doutrina da igreja, porque se uma revelação, um fenômeno místico, ele é verdadeiro, ele vai estar sempre de acordo com o que ensina a igreja católica. Obviamente eu falo isso sendo católico e defendendo que a doutrina da igreja Claro. é a correta. Uhum. Então, a igreja também, ela se defende, então algo que vai contra a doutrina da igreja, nós já sabemos por princípio que não pode ser de origem divina. Em primeiro lugar, porque Deus, a Virgem Maria e os santos anjos, eles não errariam a doutrina da igreja. Uhum. Então, aquelas comunicações que eles nos transmitem têm que estar de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Agora, então se investiga as questões de doutrina da revelação, o que a revelação está dizendo, se investiga o fato, se ele realmente é como estão dizendo, se não é nenhuma confusão, nenhuma mentira, se investiga as questões de caráter natural, se aquilo ali tem alguma explicação natural, por exemplo, se as pessoas estão dizendo que, vou pegar um exemplo bem banal, se tem uma imagem na parede que dizem que está chorando, Uhum. então tiram da parede e na parede tem uma infiltração de água, então não é a imagem que estava chorando, era uma infiltração Claro. de água que coincidiu com aquele quadro. Então Uhum. primeiro se investiga o fato, se tem alguma explicação natural para aquilo. Não Uhum. tendo nenhuma explicação natural, bom, então isso já é um bom indício de que seja sobrenatural. E depois que a igreja faz essas análises de critérios internos e externos, também avalia, obviamente, se o vidente ele é digno de crédito, se não é, por exemplo, alguém com um mau histórico, ou alguém Uhum. com problemas psiquiátricos, Uhum. ou se não é um farsante mesmo, né, que Uhum. está recebendo muitos benefícios materiais ali, e também se investiga os frutos Uhum. dessa devoção e desse caso presumível de revelação e de aparição. Porque os frutos têm que ser positivos, ou seja, as Uhum. pessoas que estão tendo contato com aquilo têm que amar mais a igreja, elas têm que amar mais a Deus, elas Uhum. não podem se rebelar contra Deus, contra a igreja, Uhum. elas não podem cair no pecado, aquela aparição não pode levar as pessoas ao pecado, né? A vaidade, o orgulho, ira, tudo isso são os critérios de discernimento da igreja. E isso está listado num documento oficial. O documento, quem quiser ler depois, pode procurar um documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que se chama Normas para Proceder no Discernimento de Presumíveis Aparições e Revelações. Uhum. Ele é, se eu bem me lembro, de 1974. Não, ele é de 1978. Acabei Ok. de conferir aqui. Ah, tá. E depois que é feita essa análise, é feito então um juízo da parte da igreja. E Uhum. a igreja ela julga oficialmente, né, os nomes consta a sobrenaturalidade ou não consta a sobrenaturalidade Uhum. e consta que não é sobrenatural.
são três coisas diferentes. Eu vou explicar porque parece muito e uma com a outra parece confuso, né? Se consta a sobrenaturalidade, então ali aquela autoridade disse, nós encontramos que é sobrenatural, nós temos indícios de que é sobrenatural. Agora, se não consta a sobrenaturalidade, significa nós não sabemos se é sobrenatural. Ou seja, não encontramos ainda nada que diga que é sobrenatural. Ou seja, ainda está em aberto. E a consta que não é sobrenatural significa nós encontramos que não é sobrenatural. Esse é o veredito, não é sobrenatural. Então, no primeiro é sobrenatural, no segundo não sabemos se é sobrenatural, ou seja, está em aberto. E o terceiro não é sobrenatural. Agora, a igreja, depois que faz esses juízos, ela ainda pode voltar atrás, porque isso não é uma área de dogma, não é uma área em que a igreja ela é infalível. Naquilo que é dogma, nós temos que acreditar porque a igreja é infalível, mas naquilo que não é dogma, que isso ainda pode ser revisto no futuro. Então, tiveram vários casos na história da igreja que foram julgados positivos em um momento, depois foram reavaliados, foram julgados negativos e vice-versa. Primeiro foram avaliados negativos, depois foram avaliados positivos. Agora, saindo dos nomes oficiais dos critérios da igreja, para apenas explicar no sentido mais humano da coisa, aqueles casos presumíveis de revelações, ou eles são verdadeiros e sobrenaturais, de origem divina, né? Ou eles são farsas demoníacas. Ou seja, o demônio pode fazer de conta que é um anjo, que é a Virgem Maria, e trazer ali alguma revelação falsa para levar as pessoas para o pecado. Também pode ser um delírio psiquiátrico ou mesmo uma auto-hipnose, em que a pessoa que está abalada por algum motivo ou está sendo influenciada por algum motivo acaba se auto-sugerindo que está recebendo revelações quando não está. Ou pode ser uma fraude humana, em que a pessoa realmente está mentindo. Ou a pessoa que diz que está recebendo revelação está mentindo, ou estão mentindo para ela e estão fazendo de conta que estão dando revelações para ela, mas é de origem natural, é de origem humana, né? Ou pode ser justamente um engano, como eu falei no caso de um fenômeno místico de uma água que sai de uma imagem, tira ali a imagem do lugar, a água continua saindo da parede. Bom, então isso aí realmente é um engano. Isso é interessante. Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a agora há pouco que ele falou. A primeira é que, até para, assim, educar um pouco as pessoas, né, principalmente quem é de fora da Igreja Católica, há essa ideia de que tudo aquilo que os católicos acreditam, pensam, vivem, né, seja apenas dogmas, né, e o dogma, normalmente as pessoas compreendem como uma espécie de imposição, né, que digamos assim, que não tem nenhuma conexão com a razão. Então, assim, se puder explicar um pouquinho a ideia de dogma, né, nós entendemos que essas revelações, elas não têm esse status, vamos colocar assim, de dogmas, né? Mas se puder explicar um pouquinho, né, para o pessoal esclarecer, para o pessoal entender um pouco essa noção que é tão, eu acho que assim, é tão discutida de maneira muito pobre e também sem conhecimento, especialmente por parte dos chamados acusadores da igreja, né? Claro. Bom, a Igreja Católica ela se baseia em três pilares. Um deles é o da revelação das Sagradas Escrituras, outro é o da tradição da Igreja e outro é o do magistério da Igreja. Então, as Escrituras é realmente a Bíblia, é aquilo que está ali no cânon bíblico. Agora, o que está na tradição é aquilo que é citado na Bíblia, porque na Bíblia mesmo é dito que Jesus ensinou muitas outras coisas aos seus discípulos e apóstolos, e a tradição é aquilo que eles continuaram falando e que não estava escrito nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, os ritos litúrgicos ali, ou as questões sobre a vida da Virgem Maria, a sua assunção ao céu, essas questões aí, a gente até pode encontrar trechos bíblicos que remetem a isso, mas são discutíveis, porque, por exemplo, os protestantes que negam a tradição, eles leem a Bíblia e eles rejeitam a interpretação católica. Então, a interpretação católica parte desse pressuposto da tradição apostólica, a tradição dos apóstolos, que se manteve de uma forma oral, inicialmente oral, mas obviamente ao longo do passar das décadas e séculos eles foram escrevendo em livros que não estão no cânon bíblico. Toda essa parte da tradição da igreja. Agora, o que diferencia então um documento que virou tradição de um documento que
fez parte do cânon bíblico, é que o que está no cânon bíblico, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo é infalível. Ou seja, aquilo que está na tradição, nós sabemos que está na tradição pela unanimidade dos autores, mas não significa que aquilo ali foi escrito de uma forma infalível. Ou seja, pode ser que eles tenham cometido alguma imprecisão, usado algum termo que não é teologicamente correto, pode ser que eles tenham escrito uma informação com a data errada. Então, não foi revelado na forma de infalível, como inspiração do Espírito Santo, mas faz parte da tradição. E o magistério é justamente aquilo que a autoridade da igreja ensina a respeito dessas coisas. Então, o que é o dogma? O dogma é aquilo que é infalível, aquilo que nós não podemos negar, porque ou está nas Sagradas Escrituras e está tendo a devida interpretação da igreja a partir da tradição, e que é oficializado como dogma pelo magistério. Então, o magistério da igreja, ele diz: quem acredita nessas coisas é católico, quem rejeita essas coisas, então não é católico. Essas coisas que fazem a pessoa estar dentro da fé são os dogmas. Então, quem quer ser católico tem que acreditar nos dogmas da igreja. Tudo aquilo que não é dogma não é artigo de fé. Portanto, há uma abertura para discussão, né? Por exemplo, existe uma discussão a respeito da dormição da Virgem Maria, que alguns dizem que ela pode ter realmente morrido e ressuscitado, ou outros dizem que não, que ela foi privada da morte e que ela teve ali um momento de dormição em que o corpo dela se tornou glorioso, como o corpo de um ressuscitado, sem que ela passasse pela morte. Existe um debate a respeito disso. Ou existe um debate a respeito se as almas que estão no céu, elas, ao verem Deus, terem a visão beatífica de Deus, elas sabem o que acontece na Terra, ou se elas não sabem o que acontece na Terra. Isso aí é outra questão que está em aberto. Mas que existe céu e inferno, ou que a Virgem Maria ela foi assunta aos céus e coroada, tudo isso aí é dogma e nós não podemos negar. Aquilo que está no credo católico, é artigo de fé, é dogma e não é possível negar sem sair da igreja. Agora, o que tem isso a ver com a razão? Bom, a razão é aquilo que nós concluímos a partir do raciocínio, né, através da meditação, de mediar ali os argumentos na nossa mente e de comparar isso com a realidade. Então, a razão é justamente a proporção dos nossos pensamentos com a realidade, por isso razão, proporção, né? E a nossa investigação pessoal sobre aquilo que é verdade. A mente humana, ela muitas vezes falha. Deus nunca falha. Então, aquilo que é revelado como dogma está, podemos dizer, acima da razão, porque é infalível. Porque, obviamente, nós acreditamos que se Deus revelou, Deus não vai errar. Então, nós temos dogma como aquilo que orienta a razão a entender as coisas que vêm de Deus. Entendi. E a outra coisa que eu ia perguntar, baseado na tua fala anterior, era se tu pode dar exemplos, né, dessa reversão, de alguma revelação, de alguma profecia, aonde a igreja julgou, né, que ou que não era, né, sobrenatural e depois voltou atrás, ou então o inverso. Assim, quais são os casos que a gente poderia dar como exemplo? Sim, bom, nós temos o caso de Santa Faustina, que ela recebeu revelações sobre a Divina Misericórdia e ela primeiro foi censurada, ela foi julgada como um caso falso. Só que depois que contataram o Papa, falaram, olha, teve algum erro aqui no processo, porque os documentos estavam mal traduzidos, então é preciso reavaliar. Foi feita uma nova avaliação e justamente depois de ser reavaliada, ela foi julgada como tendo origem divina. Então a Santa Faustina hoje ela é reconhecida como santa da Igreja, né? Antes disso ela não era conhecida como santa, e ela foi canonizada, foi instituída a festa litúrgica da Divina Misericórdia. Então esse seria um caso em que foi revertido de negativo para positivo. Bom, também temos aqui no Brasil o caso do Padre Cícero, né, que foi revertido. Agora, o inverso, deixa eu pensar, algum caso positivo que depois foi tornado negativo. Esse é um tipo de caso mais raro, né? Uhum. É um caso muito mais raro, mas ele é possível sim. Se eu pensar um pouquinho, talvez me venha à mente, mas agora Aham. não está nenhum. Ah, ok. E, assim,
ainda um pouco sobre o estudo dessas questões, deixando a área mais conceitual e indo para a área mais prática, né? Por exemplo, como é que você estuda essas aparições dentro da área específica, né? Que são revelações proféticas, se não me falha a memória. Ou seja, que tipo de materiais é, tu levanta, como é que se dá da tua parte, né, a investigação, o estudo a esse respeito? Sim. Bom, eu mesmo eu desenvolvi um método particular a partir do que ensina a igreja para avaliar um caso que chega até mim, né? Então, se alguém chega e me diz, olha só, eu, tem esse caso aqui de revelação em tal lugar, qual é a tua opinião sobre isso? Então, obviamente, eu não estou passando por cima da autoridade da igreja, isso aqui é justamente para dar uma orientação para uma pessoa que está vivendo aquilo ali, para que ela possa ou procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for um problema assim, ou que ela possa procurar uma autoridade eclesiástica, se for alguma coisa que vá nesse sentido. Mas só faço isso enquanto alguém que tem experiência nesse assunto, porque eu já lidei com muitos casos, inclusive reais, né? Pelo menos eu acredito que são reais e que ainda não teve o tempo suficiente para ser julgado pela igreja. Mas eu acho que nós podemos falar antes numa forma mais ampla. Em primeiro lugar, eu acho que quem quiser entrar nesta área, primeiro tem que ver se tem uma reta intenção, se não está apenas aí ou porque quer condenar e mostrar que há erros, ou que quer condenar tal revelação, ou porque ela quer fazer intriga, ou porque ela, enfim, ela está querendo botar umas pessoas contra as outras. Isso é algo que já torna viciada a pesquisa. Então, se ela já entra querendo um mau resultado, ela não vai fazer uma boa pesquisa a respeito desse assunto. Então, primeiro ela tem que ter a reta intenção de ter bons frutos a partir daquela revelação, se ela for verdadeira, ou de corrigir caridosamente a pessoa que está acreditando que aquela revelação for falsa, né? Então Uhum, ela tem que ter uma boa intenção, ou de crescer na fé, ou ajudar os outros a crescer na fé através da caridade. Então, por exemplo, está acontecendo um caso de possível aparição aqui na minha cidade. uhum, E eu estou curioso. Por que eu estou curioso? Por que eu tenho que investigar isso? Bom, se é uma aparição verdadeira, está trazendo alguma mensagem importante. E se essa é uma mensagem importante, eu preciso saber porque vai ser bom para mim, porque vai me fazer amar mais a Deus. Essa aí é uma forma correta de lidar com o caso. Ou, não, eu não acredito nisso já por princípio, porque nunca apareceria para aquelas pessoas ali que, sei lá, são não torce pro meu time ou qualquer coisa assim, né? Não gosto delas, então não pode aparecer para elas. Então, bom, isso aí já torna viciado, né? Então a tua pesquisa não vai ter bons frutos. uhum, Então, tendo bons propósitos, se a pessoa ela não é católica, ela é importante que ela aprenda a doutrina da igreja uhum, porque isso é essencial para entender o que está ali, se ela realmente quer fazer um juízo, né? E Uh, a doutrina da igreja ela pode ser aprendida tanto pela catequese quanto pelo ah, catecismo. O catecismo da Igreja Católica é um livro, existem vários catecismos, catecismo antigo, catecismo novo. O catecismo novo é muito longo, o catecismo antigo ele é mais curto e eu diria que ele é mais direto ao ponto. Eu recomendo o catecismo de São Pio X. Ele é uma boa introdução para quem quer aprender a doutrina da igreja de uma forma precisa e rápida. Ele foi uhum, realmente feito para decorar, então ele é muito curto. E para aprender sobre os critérios da igreja, eu falei mais cedo do documento, que são uhum, as normas de discernimento, né? Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, mas também vale muito a pena a pessoa ela também ler alguns casos, ler, por exemplo, como foi o caso de Nossa Senhora de Fátima, como foi o caso de Nossa Senhora de La Salette. Então, bom ter algumas referências na hora de fazer uhum, o seu próprio discernimento. uhum, E sempre rezar, pedir o auxílio de Deus. Tem que ter uhum, o auxílio de Deus na hora de discernir a respeito disso. Agora, se a pessoa ela não está estudando um caso em específico, mas ela quer estudar esse assunto de uma forma geral, se ela quiser estudar as aparições em geral, se ela quiser estudar os conteúdos das revelações, existem alguns livros que fazem compilados
Só que, assim, não existe um catálogo oficial da igreja de aparições de Nossa Senhora. E isso é o que acaba trazendo algumas dificuldades, né? Sim. Existe o Dicionário de Aparições de Nossa Senhora, do René Laurentin, que é Uhum. um livro muito completo, assim, de vários casos ordenados em ordem alfabética de aparições pelo mundo. E existe um site que é baseado nesse livro do René Laurentin e que ele também faz um bom compilado, que é o Miracle Hunter. Uhum. Então, quem quiser saber assim no aspecto geral, pode ir nesses sites. Eu também tenho um curso introdutório, e que quem quiser pode acessar o meu site, www.lucasgelasio.com, em que eu falo, na verdade, não apenas introdutório, ele é bastante aprofundado. Eu faço uma parte introdutória, esclarecendo Uhum. vários conceitos, como eu fiz aqui nessa live, e aí me aprofundando, né, também no documento da igreja. E depois, ali nesse curso, eu falo sobre uma história das aparições da Virgem Maria, desde o primeiro século até as mais recentes, e também das mensagens dessas revelações e o conteúdo que está se repetindo em todas elas, que tanto ela quanto os místicos têm falado muito sobre os mesmos assuntos. Sim, é interessante. E ainda dentro um pouquinho dessa questão, tu recebe alguma ajuda de um sacerdote na forma de direção espiritual? Como é que funciona isso? Sim, sim, eu tenho o meu diretor espiritual e eu também tenho alguns padres e pessoas com autoridade, assim, de estudiosos Uhum. para me ajudar quando eu entro em alguma questão mais difícil. Então, Uhum. se tem alguma revelação que tem ali uma mensagem que me faz suspeitar que vá contra alguma questão teológica ou dogmática, Uhum. então eu tenho ali a minha consultoria pessoal, né? Uhum. E obviamente eu participo de mais de um grupo de estudos e Sim. no grupo do Centro São Miguel Arcanjo, nós costumamos ter muitos debates e debater, estudar sobre as questões que nos afetam, né? Principalmente nas minhas pesquisas, eu costumo dividir com os meus amigos e companheiros de estudos também. Sim. E, a propósito, o que eu estou falando para as pessoas que querem estudar os casos que estão acontecendo é para os casos que ainda não tiveram algum discernimento oficial da igreja, né? Uhum. Porque depois que tem um discernimento da igreja, o que se orienta é se a pessoa não tem um estudo na área, que ela aceite então o que foi dito pelas autoridades eclesiásticas. Mas Uhum. se ela tem algum estudo na área, ela pode sim ter ali uma opinião para influenciar e ajudar também a rever um caso que possa ter sido mal julgado, como foi no caso que eu citei, né, de Santa Faustina, também do Padre Cícero, que também teve reviravolta, né, foi julgado negativo, e recentemente ele está com o nome limpo e já é servo de Deus, pode em breve se tornar um beato. Uhum. Entendi. É, antes da gente passar um pouco para o conteúdo dessas mensagens que tu investiga, que diz que há um conteúdo comum a todas elas, é uma curiosidade, né? Então, tu faz um trabalho de divulgação também pelas redes sociais, e a gente sabe que nas redes sociais, qualquer coisa que você fale, sempre tem os críticos, né? Sempre tem, né, usar a expressão moderna aí, os haters, né? Então, mas assim, não no hater no sentido daquelas, né, dessa discussão rasteira que às vezes acontece nas redes sociais, é, mas assim, é, recebe algumas críticas em relação ao teu trabalho? Como é que funciona isso? Porque eu imagino que, como isso está aberto à discussão, e ainda mais que tu investiga casos que ainda não foram, né, eh, enfim, não tiveram um juízo da igreja, eu imagino que você possa até receber críticas sobre a validade desse trabalho, né? Então, nesse sentido, existem essas críticas? O que tu pensa um pouco sobre isso? Sim. Antes de dizer que eu me lembrei de um caso, né, que eu falei mais cedo que eu não lembrava, Uhum. eu falei de casos que tiveram juízo negativo e depois se tornou positivo, e eu não lembrei de um caso que tivesse com juízo positivo e depois se tornou negativo. Mas agora eu lembrei, na verdade, tem o caso de Santa Maria de Jesus crucificado, que a princípio o bispo estava dando
chamando de digno de fé, só que em algum momento ele disse que já não era mais digno de fé, e depois teve mais uma reviravolta, e hoje em dia é digno de fé, e ela foi canonizada. Então, no sim. caso dela, teve reviravoltas, né? Aham. Positivo, negativo, positivo. E o próprio padre Cícero, quando foi feita uma primeira comissão para investigar o caso dele, a comissão disse que era positivo. Só que o Uhum. bispo não gostou do juízo, trocou a comissão, veio uma nova comissão que fez um juízo negativo. E Uhum. esse juízo, o bispo carimbou, ele aceitou como sendo Uhum. válido. Então o bispo condenou o padre Cícero. Só que depois, recentemente, teve mais uma reviravolta, né? Uhum. Então existem casos assim que vai e vem. Agora, sobre os críticos, bom, eu procuro não dar muita atenção, né? Uhum. Obviamente isso sempre acontece, porque como eu falo de alguns casos em primeira mão, porque eu estou em contato com pelo menos 2 casos que eu constantemente divulgo, que são pessoas que recebem revelações, um padre e uma freira, que não querem expor os seus nomes, então nós chamamos ele de Padre Oliveira e de Freira Nordestina. Ela não quis escolher nenhum nome, né? O Padre Oliveira a gente usa para preservar o nome dele, mas ela não quis, então a gente chamamos ela de Freira Nordestina. Só que como eles não aparecem, tem muita gente que isso, acha suspeito, que condena, que critica, né? Uhum. Apesar de eu não ser, pelo menos no caso do Padre Oliveira, não ser a única pessoa que conhece ele, que já veio publicamente para falar disso. Por exemplo, o Tiba Camargos, que é um nome bastante conhecido, o Padre Francisco Amaral também já vieram ao público dizer que eles sabem quem é o padre. Então não é Uhum. uma figura Sim. inventada por mim, não é um personagem Aham. que eu inventei, né? Uhum. Mas que eu tenho autorização desses de trazer a público as Uhum. revelações quando eles recebem, e que vão Uhum. de acordo com todas as outras que eu investigo. Uhum. Então, assim, quando surgem críticas, eu procuro não dar muita bola. Primeiro eu vejo se eles têm alguma razão, né? Uhum. Então, só que nenhuma crítica que fala de questões teológicas ou isso aí não é de acordo com a doutrina da igreja, nenhuma crítica me pareceu correta. Né? Sim. Então eu sigo fazendo o meu trabalho, né? Uhum. Mas eu Claro. acho importante ouvir o que eles têm a dizer quando Uhum. parece que há alguma reta intenção. Só que, infelizmente, o que me parece é que, como eles, eles costumam fazer ataques sem me consultar antes, porque eles Uhum. poderiam vir até mim e perguntar: Claro. Lucas, você disse tal coisa, isso é contra o que diz Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Podem dizer uma coisa assim. Aham. Daí pergunto para mim, você entende que é contra o que diz Santo Tomás de Aquino? Eu poderia simplesmente dizer, não, para mim eu estou dizendo a mesma coisa que ele. Veja Uhum. dessa perspectiva aqui. Claro. Ou se a pessoa diz, ah, é inédito que aconteça isso que está acontecendo com a freira nordestina. Então Uhum. não podemos acreditar antes que a igreja faça um juízo. Uhum. Bom, se a pessoa viesse me procurar, eu poderia ter dito, não, não é inédito. Nós temos o caso A, o caso B, o caso C, o caso D. Nós temos uma lista de casos. Então, na verdade, essa pessoa já está desinformada. Ela poderia ter me consultado, né? Claro. Uhum. Então, como eu vejo que a maioria dos casos, se não forem todos, a pessoa não teve antes uma busca para me consultar, então eu acho que ela não está bem intencionada. Então eu deixo para lá, né? É um excelente critério. Eu também tenho algo parecido nesse sentido, né? Se a pessoa quer genuinamente debater, ela pode acessar a gente, digamos assim, privadamente, né? Quando É, acessa nos comentários, eu acho que a intenção já é outra, ou a pessoa já tem uma ideia formada e não importa o que tu diga, ela não vai ser dissuadida. e às vezes não é nem os comentários, ela já faz um vídeo direto de 20 minutos para me É, condenar, assim, é é, pior ainda, né? Mas quando as aham, pessoas vêm falar comigo em privados, eu costumo ler todas as mensagens que me mandam. Às vezes a pessoa me pede alguma coisa muito complexa, muito uhum, complexa, que vai contra minha, quer dizer, que vai além da minha área de estudos, né? Sei lá, tem gente que já me perguntou se pode jogar no bicho. Bom, eu não tenho como fazer aqui um tratado sobre o jogo do bicho nas mensagens privadas. é, é, Mas quando eu pergunto sobre alguma área da minha pesquisa, aham. eu costumo responder assim. Ah, sim, ótimo. Bom, agora eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Qual é a mensagem que tem de alguma forma se repetido, e eu imagino de diferentes formas, né? É, eh, que eu imagino que está nesses dois casos, que tu tem o contato direto, né? O Padre Oliveira e a Freira Nordestina, e a relação dele, dessa mensagem com outras mensagens marianas. Sim. Bom,
A Virgem Maria já faz alguns séculos, ela está aparecendo e nos alertando a respeito de um grande castigo que virá sobre a humanidade se a humanidade não se converter. Uhum. E ela vem e nos orienta, né, a recebermos os sacramentos, a termos fé na igreja. Então, ela sempre nos busca, sempre vem e busca nos levar para dentro da igreja. Isso é muito importante, porque as revelações privadas, elas não vêm para dar nenhuma continuidade à revelação. Isso é o que está no Catecismo da Igreja Católica. As revelações, nós chamamos de privadas as revelações que não são as revelações públicas, as revelações que não são as das Sagradas Escrituras. As Sim. revelações das Sagradas Escrituras, elas são, obviamente, ali infalíveis, mas as revelações privadas, elas precisam ser julgadas, e essas revelações privadas, elas não vêm para trazer algo de novo no sentido de ser necessário para salvar as almas. As revelações privadas, elas vêm para nos dar uma reorientação em um momento específico para nós podermos aplicar aquilo que está nas Sagradas Escrituras no nosso contexto. Ou seja, vem uma aparição de Nossa Senhora para nos corrigir e nos fazer voltar a ir à missa no domingo, numa cidade que as pessoas não estão mais indo na missa do domingo. Ah, Bom, sim. isso aí é justamente cumprir o mandamento de honrar os dias de guarda, né? Os dias de Uhum. festa. Os dias, no mandamento originalmente era o sábado, mas a Igreja Católica ensina que com a ressurreição no domingo isso passou para o domingo. Uhum. Então a Virgem Maria vem para fortalecer aquilo que já está na tradição da igreja, aquilo já está no magistério da igreja. Uhum. E ela não vem para trazer uma nova revelação, não vem dizer, eu tenho que ir na missa também na segunda-feira ou vai para o inferno. Isso não poderia acontecer. Sim. Isso não vem revelações novas nesse sentido. As Uhum. revelações que surgem no nosso contexto, elas são para que nós sejamos orientados àquilo que a igreja sempre ensinou. E Uhum. também elas vêm, por exemplo, para anunciar algum castigo futuro de uma forma às vezes mais precisa, Uhum. porque justamente nas Sagradas Escrituras é dito que virão vários castigos, Sim. que virá fenômenos no céu. Então vem a Bíblia e vem na Bíblia está dizendo que virão fenômenos no céu. E vem uma revelação privada e diz haverá um fenômeno no céu no mês tal ou de tal forma. Então ele vem para aplicar no contexto aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Uhum. O que Nossa Senhora, os místicos e o Padre Oliveira e a Freira Nordestina estão anunciando para a humanidade é que virá ali um período, na verdade, eu entendo que já estamos nesse período, um período de grande tribulação, em Uhum. que os conflitos bélicos tendem a aumentar e Uhum. muito, e infelizmente, se as coisas continuarem como estão, isso vai seguir progredindo. Se nós rezarmos e fizermos penitência, tudo isso pode ser cancelado, mitigado, né? Pode ser anulado, diminuído ou realizado de uma forma que nós nem imaginamos. Uhum. Mas está anunciado, então, infelizmente, muita perseguição contra a verdadeira igreja, a construção de uma falsa igreja que Uhum. vai eclipsar, ou seja, vai ofuscar o brilho da verdadeira igreja, e a falsa igreja vai parecer que está vencendo e vai tomar os lugares da verdadeira igreja, a Uhum. falsa igreja vai tomar nossos templos, né? Vai tomar a nossa estrutura eclesiástica, mas a verdadeira igreja vai continuar existindo, apesar de estar escondida diante da falsa igreja. Uhum. Também anunciam que virão novas pestes, novas doenças. Uhum. Também virão grandes catástrofes da natureza. Uhum. Mas além de todas essas coisas que obviamente são ruins, né, que são muito graves, e virá também muita intervenção divina em nosso favor. Virão muitos grandes milagres, muitos grandes santos, muitos grandes fenômenos místicos, alguns que serão testemunhados pela humanidade inteira. Um Sim. deles é chamado de aviso, outro Uhum. deles é chamado de sinal. Né? O Uhum. aviso, ele envolve um sinal no céu, apesar de não ser o fenômeno sinal, que é outra coisa, o Uhum. fenômeno aviso, ele está vinculado a alguma coisa que acontecerá no céu, que nós não sabemos o que é, Uhum. mas que segundo uma das videntes que soube sobre isso, ela deu uma pista, ela disse, algo que começa com a letra A. E ela é do idioma espanhol, então deve ser alguma coisa que em português também comece com A, porque são muito parecidas as palavras. Uhum. Claro. Pode ser talvez um grande arco-íris no mundo inteiro, pode ser
um asteroide no céu, enfim, Uhum. alguma coisa nesse sentido, uma aurora no mundo inteiro. Uhum. Então, vai acontecer um fenômeno vinculado a outro, que é chamado de iluminação das consciências, em Uhum. que a humanidade inteira vai ver o estado da sua alma como ela é diante de Deus. Então, a humanidade inteira vai ver os seus pecados ao mesmo tempo. Esse é um fenômeno místico muito grande, né? Sim. Bastante espantoso, porque realmente não sei se isso. Eu acho que isso nunca aconteceu antes, de a humanidade inteira viver Não. isso. Aconteceu isso com místicos. Teve o caso de Santa Maria de Jesus crucificado, que viveu isso antecipadamente. É discutível, mas parece que as crianças de Fátima viveram isso antecipadamente também. Nós temos o caso do Padre Oliveira e da Freira Nordestinas, que já viveram isso, de ver o estado da sua alma e a lista de seus pecados, que Deus antecipou para eles e para alguns místicos esse fenômeno da iluminação da consciência. Também é dito que virá então um segundo fenômeno de ordem mundial, que é o fenômeno do sinal, em que Uhum. também é chamado de grande milagre, em que um grande milagre vai acontecer ou em um lugar onde teve a aparição da Virgem Maria, que é Garabandal, ou em todos os lugares em que Nossa Senhora apareceu, porque tem profecias muito iguais e que falam de outros lugares onde a Virgem Maria apareceu. Então pode Uhum. ser que todos os lugares onde ela realmente apareceu aconteça este Esses milagre. milagres. E esse milagre, nós não sabemos o que é, só sabemos que ele poderá ser visto, mas não tocado. O que pode ser que seja um fenômeno que já aconteceu nas Sagradas Escrituras, que é a coluna de fumaça, coluna de fogo, em Uhum. que no lugar onde Nossa Senhora apareceu, pode ser que surjam colunas assim, Uhum. sem explicação, e simplesmente está saindo uma fumaça do lugar. Então, por isso pode ser visto e não tocado, né? Mas isso é uma especulação da minha parte, Claro. porque é como, para mim, se explicaria tudo. E também virá um terceiro fenômeno, e esse sim, ele é um grande castigo, mas ele também é uma intervenção divina que também tem seu lado bom. Bom, o lado ruim desse fenômeno é 2/3 da humanidade perecerão em 3 dias, que é o chamado 3 dias de trevas, Uhum. que vai ser o ápice do castigo. Se depois de tudo isso a humanidade não se converter, virá esse ápice, que é dos 3 dias de trevas, em que 2/3 da humanidade perece ao longo de 3 dias, em que não é para sair de casa e é para ficar dentro de casa com uma vela Uhum. abençoada por um padre. Então, Sim. devemos ter uma vela benta dentro de casa, fechar as portas e janelas, não olhar para o lado de fora, porque durante 3 dias o sol vai se escurecer, a lua não vai ter seu brilho, as estrelas não vão brilhar, e do lado de fora vai estar acontecendo, então, um extermínio. Uhum. Esses são os 3 dias de trevas. Bom, isso obviamente é terrível, né? Ninguém quer que isso aconteça, todo mundo quer rezar para que isso nunca aconteça. Mas aí o lado positivo esse é o fim do castigo. Isso é o extermínio dos ímpios, dos perseguidores da igreja, e depois disso vem um tempo de paz, um Uhum. tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, o triunfo da igreja e realmente um novo tempo da humanidade em que não há mais as guerras e confusões dos nossos dias. É bem interessante. E assim, descreveu o conteúdo da mensagem, né? E o que Nossa Senhora tem transmitido para que a gente possa, né, fazer e evitar ou mitigar, como tu mesmo falou, né? E ao final, principalmente nesses 3 dias de treva, você falou do extermínio dos ímpios, né? Como se fosse o inimigo, como se fosse não, os inimigos da igreja e até a própria falsa igreja, né? Queria ofuscar. Ela tem falado alguma coisa sobre, ou nas aparições, tem falado, digamos assim, na realidade, né? Nos eventos históricos, quem são, né, o que são essas outras, digamos assim, esse outro desvio, além da conduta de boa parte das pessoas de não estar em comunhão com a igreja, não estarem se convertendo, ou é algo realmente apenas dessa natureza, ou seja, o fato de que a humanidade, né, os indivíduos estão se distanciando da verdadeira igreja e, portanto, de Deus. Então, é dito tanto no sentido mais amplo de que as pessoas estão se afastando da fé, mas às vezes é dito algumas coisas de uma forma mais específica, né? Por exemplo,
O padre Oliveira, ele teve uma visão de uma onda gigante indo em direção a ele. Ele estava na praia pescando, veio uma onda gigante na direção dele, ele virou para fugir da onda, porque foi uma cena terrível, mas obviamente foi uma visão, não teve nenhuma tsunami ali no litoral gaúcho, né? Uhum. Então ele virou, e quando ele virou, ele viu no reflexo na água a bandeira dos Estados Unidos. Então isso nos dá a entender que ou virá de uma forma literal uma tsunami nos Estados Unidos, ou alguma onda em um sentido simbólico, né? Uma onda de alguma doença, uma onda de alguma outra coisa. Mas isso nós não sabemos ainda de que forma vai se realizar. A Virgem Maria, no ano passado, ela revelou para o Padre Oliveira também que o período da tribulação, anunciado em Fátima, iniciaria em outubro. E daí, em outubro, teve aquele aumento drástico da situação lá de Israel. Sim. Né? E tanto a invasão do Hamas, que foi muito chocante, quanto a própria reação de Israel também é muito chocante, e todo o desenrolar geopolítico global que veio a partir disso, e que nós vimos recentemente se ampliando com a entrada do Irã e tudo mais, essas questões aí, o padre falou e acabaram sendo de uma forma bastante precisa, né? Foi em outubro mesmo que isso se iniciou. O padre também tinha tido uma visão em 2020, em que foi revelado vários acontecimentos para 2020, 21, 22, 23, 24, e ele viu em 2020, antes dos lockdowns, ele viu tudo se paralisando, as igrejas fechadas, e ele comentou, escreveu, assim, 2020 será lembrado como o ano que não passou. Ele viu 2022, né? Ele viu para o início de 2022 o, tropas se movimentando. Sim. Ele viu, na sequência, o hemisfério norte pegando fogo. E, na sequência, o Putin, presidente da Rússia, fazendo uma expressão de eu avisei. E ele viu isso em 2020, para acontecer, acho que é início de 2022. E no início de 2022 aconteceu aquela invasão da Rússia na Ucrânia. E que justamente foi ali por motivações de movimentação de tropas, tanto a questão da OTAN, quanto a própria invasão da Rússia, né, justamente essas movimentações, e o fogo no hemisfério norte, o próprio conflito, e a expressão do Putin, porque ele disse, se fizerem essas movimentações aí eu vou invadir, se fizerem invasão, eu invadi, avisei, né. Então, nesse sentido, a profecia do padre Oliveira se realizou de uma forma muito precisa. Então, existem revelações mais precisas e existem revelações mais amplas. Não sei se isso responde a pergunta. Sim. Uma curiosidade que eu tenho, talvez a revelação mariana mais conhecida, mais popular, seja a de Fátima, né? Essas que as mensagens recebidas pela freira nordestina e o padre Oliveira, de alguma forma dialogam, em que pontos dialogam com a mensagem de Fátima? Sim. Bom, na mensagem de Fátima é anunciado um castigo, é revelado um segredo que tem 3 partes, as 2 primeiras partes já foram apresentadas, e a terceira parte é discutível se foi apresentada ou não, né? Porque se dizia uma coisa sobre ela antes de se apresentar, e quando se apresentou era diferente daquilo que se dizia. Então, só que como a letra era a letra da própria vidente, então pode ser que a revelação tenha tido 2 partes, e uma parte foi apresentada e outra parte não. Então isso é bastante discutível. Só que o que anuncia justamente é uma perseguição contra a igreja muito grande e que a Rússia espalharia seus erros. E nas revelações do Padre Oliveira, tem uma delas que ele recebeu da Virgem Maria, como Nossa Senhora de Fátima, que fala justamente que a Rússia ela aumentaria a devastação, né? Deixa eu até ver se eu encontro ela aqui para falar de uma forma precisa, porque eu não gosto de falar dessas coisas sem consultar. Claro. Ela disse para ele, se eu me lembro, era julho do ano passado. Deixa eu pegar aqui. Ela disse exatamente assim: haverá grande devastação vinda da Rússia, instigada pelo dragão infernal. Isso causará danos ao mundo todo. Então ela disse que a Rússia vai continuar fazendo esse avanço que já tem feito, né? Então nós podemos imaginar que não vai parar na Ucrânia. Ela vai fazer mais coisas além disso.
uhum, E na mensagem de Fátima é dito que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo e uhum, que ela precisava ser consagrada ao Imaculado Coração de Maria para uhum, que ela se convertesse e o mundo tivesse paz. Então a Rússia ela tem um papel central em todo o nosso cenário, tanto geopolítico, né, quanto no cenário espiritual. uhum, Ela está sendo usada como um chicote para castigar a humanidade uhum. pelos seus pecados. Não que o chicote seja bom, né? Porque os Sim. demônios também castigam as almas do inferno. E os demônios não são bons. Então a Rússia ela tem esse papel de castigar as nações no mundo. Não que isso signifique que ela seja boa e esteja na posição correta da Sim. história. E Nossa Senhora de Fátima também disse qual é a solução humana, aquilo que nós temos em nossas mãos para enfrentar esses problemas, essa situação espiritual, que é rezar o terço, rezar o rosário todos os dias. A Virgem Uhum, Maria em Fátima pede muita devoção ao seu Imaculado Coração, pede para que nós façamos a devoção dos primeiros sábados, então todos os primeiros sábados nós podemos reparar o Imaculado Coração de Maria. É só ler na internet, aí vocês vão encontrar como é a devoção reparadora dos primeiros sábados, que é um dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, além do uhum, rosário, e uhum, que ela também pediu para que nós façamos penitência e reparação. uhum, Quando nós fazemos penitência, nós nos purificamos, purificamos a nossa própria carne, ou seja, nós vencemos as nossas vontades, porque ninguém quer sofrer. Mas uhum, quando nós fazemos penitência, nós escolhemos sofrer. Nós escolhemos, eu vou ficar hoje fazendo jejum. Vou uhum, sofrer de fome. Eu uhum, vou deixar de comer a comida que eu gosto. Isso é uma mortificação também, uhum. porque é vencer os próprios desejos. Eu vou tomar Claro. um banho gelado, eu vou acordar de madrugada para rezar. São várias dorezinhas que nós podemos Uhum, colocar no nosso cotidiano que não vão fazer mal para nossa saúde, né? aham, Talvez um banho gelado no frio faça, né? Mas é. é, Jejum também diz que é bom, né? jejum diz que faz bem, também tem É, gente que diz que o banho gelado faz bem, né? também é. Então, bom, são coisas que vão, no mínimo, favorecer a nossa alma espiritualmente, Uhum, mas também pode favorecer a nossa mente, nossa psicologia, por claro. vencermos os nossos desejos e as nossas inclinações. Uhum, Uma pessoa que mortifica a carne, ela começa a vencer a ira, começa a vencer as concupiscências da carne, né? Os uhum, desejos desordenados. Então, as penitências fazem muito bem para as pessoas. Mesmo se uhum, nós tirássemos a parte espiritual, já fariam bem no sentido carnal. claro. E É. ainda assim fazem bem no sentido espiritual porque elas aplacam a cólera de Deus, que é justa. Se a humanidade está pecando, Deus ou ele nos corrige, nos purifica, ou nós nos corrigimos. Se nós É. não nos corrigirmos, ele vem e nos corrige. Uhum, Então a Virgem de Fátima fala sobre isso e as aparições, as revelações atuais, as dignas de fé, falam sobre isso também, inclusive as do uhum, Padre Oliveira e as da Freira Nordestina. Sempre nos lembram da importância dos sacramentos, da doutrina da Igreja e das devoções, dos sacramentais, dos atos de piedade, dos atos de reparação, da mortificação, tudo isso é muito importante. uhum. Foi muito bom ter falado que penitência, porque normalmente as pessoas imaginam, né, a pessoa se submeter a grandes atos, né, do tipo, sei lá, né, fazer cortes na própria pele ou coisa parecida, Chicotes? chicotes, etc. E na verdade não é isso, né? Assim, é, em geral, a pessoa pode fazer uma pequena renúncia aí, né, com intenção de reparar os próprios pecados ou né, os pecados de outras pessoas. E com relação a essas mensagens, há alguma coisa específica ao Brasil? Sim. Bom, tem bastante coisa a respeito do Brasil, principalmente nessas duas que eu tenho comentado, né? Uhum, Uma é a do Padre Oliveira, ele tinha visto que em 2022 haveria uma forte investida do comunismo ou de um período de violência, né? Porque ele viu a bandeira do Brasil manchada de vermelho. E ele pensou, será que é sangue? Será que é tinta? Será que é investida do comunismo? Será que é período de violência? Será que é tudo isso? E uhum, daí ele viu a Virgem Maria chegando, a bandeira estava no chão, ele viu a Virgem Maria chegando, uma visão mística. A Virgem Maria deixava cair lágrimas, ela estava usando um manto azul, e ela pegava a bandeira do Brasil e chacoalhava ele. Pegava a bandeira do Brasil e chacoalhava ela. E tirava a mancha vermelha da bandeira do Brasil. uhum, E ele entendeu, a Virgem Maria vem em socorro do Brasil. uhum, Em 2022, obviamente,
nós vimos realmente uma investida muito forte do movimento socialista aqui no Brasil, e que de lá para cá as coisas parecem assim também, parece um domínio muito forte desse lado da política, mas ao mesmo tempo surgiu nesse período uma devoção que estava esquecida, que é a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, o padre ele viu a Virgem Maria se aproximando da bandeira e deixando cair lágrimas e pegando. Ela estava usando um manto azul escuro, como o de Nossa Senhora Aparecida, só que não estava usando a coroa. E em 2022 voltou à tona esta revelação. Ele teve essa visão em 2020. E em 2022 veio então a investida do vermelho e ao mesmo tempo veio forte de volta esse caso da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, que é um caso dos anos 30. Nossa Senhora apareceu no Brasil nos anos 30, ela revelou uma devoção, ali a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, uma devoção que é uma espécie de rosário que se reza, em que se faz ali algumas orações oferecendo a Deus e que tem como promessa a vitória contra o comunismo. Só que quando teve essa revelação nos anos 30, foi dito, esta revelação será esquecida e voltará no futuro para enfrentar o mal do comunismo, quando as pessoas estiverem precisando, e ajudará a converter muita gente. E essa devoção reapareceu em 2022, muito forte, e se espalhou pelo mundo, pelo Brasil principalmente, né? Mas eu sei de muita gente que está rezando isso fora do Brasil, mas principalmente para rezar pelo Brasil, porque tem essa promessa específica para o Brasil. Isso é muito forte mesmo, surgiram muitos apostolados. Eu tenho feito viagens pelo Brasil inteiro e eu tenho testemunhado isso. Sim. 2022, 2023 isso ficou muito forte e segue forte. E tem essa promessa, né, de nos auxiliar contra essa investida do comunismo. Interessante. Indo agora para o final da nossa entrevista, né, te agradecendo aqui, já antecipando o agradecimento, a gente tem uma tradição com nossos entrevistados, que é eles recomendarem algum livro, algum material, para quem quer conhecer um pouco melhor o assunto. Então, qual é a tua recomendação? Pois então, quem quiser saber sobre alguma aparição em específico, pode ler as revelações que falam sobre, podem ler livros que abordam especificamente desses assuntos, né? Então, por exemplo, nós temos o caso da aparição de Nossa Senhora de Garabandal, tem um livro que é um excelente compilado, que foi feito pelo apostolado católico de Garabandal em língua portuguesa, que é o Garabandal, um chamamento urgente à conversão. E nesse livro se fala sobre aqueles fenômenos que eu falei, sobre o aviso, o castigo, sobre o sinal, né? Também tem o livro, para quem quiser saber sobre Nossa Senhora de Fátima, tem o livro do William Thomas Walsh, que se chama Nossa Senhora de Fátima. Nós temos o caso de Nossa Senhora de La Salette. Quem quiser estudar sobre Nossa Senhora de La Salette, pode ler o livro A Aparição de La Salette e Suas Profecias, escrita pelo senhor Luiz Eduardo Dufour. Dufour se escreve Dufaur. Inclusive, esse senhor Luiz Eduardo Dufour, ele tem um site chamado As Aparições de La Salette, em que ele faz ali um compilado de muitas revelações de vários autores diferentes. Né? Então, ele fala sobre o caso do Beato Palau, ele fala sobre o caso da Isabela Canori Moura. Então, é um site muito completo. Então, eu recomendo muito o material da pesquisa dele. Tem também o site do Miracle Hunter, tem o site que eu falei mais cedo, tem o livro do René Laurentin, né, Laurentin, que se escreve, acho que a pronúncia deve ser René Laurentin, que é um francês, e ele tem o Dicionário das Aparições Marianas, não tem versão em português, teria que ler a versão eu acho que deve ter a versão em inglês, mas também tem a versão em francês. Sim. Tem também sobre o caso de Nossa Senhora das Lágrimas, aqui do Brasil, que é escrito pela Rita Elisa Seda, e se chama Irmã Amália e a Devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, que é o caso de Campinas, que eu comentei mais cedo. Nós também podemos, quem quiser ter o estudo comigo, pode ir no meu site, lucasgelásio.com, ou no meu Instagram, que ali tem o link do meu curso, para se aprofundar nessas coisas, já pegar um compilado já filtrado por mim, né? Porque tem muitos casos de aparições que são muito complexos, que tem muitos acusadores, então eu mesmo já li os prós e os contras, e esse curso ele é um resultado de uma longa pesquisa aprofundada. Sim.
Então, é uma forma para quem quiser uma introdução já limpa, obviamente confiando nos critérios que são os critérios da igreja, que eu mesmo repito. Tem o livro da Ana Lígia Lira, que é O Diário do Silêncio, sobre o caso da aparição de Nossa Senhora em Simpres, Pesqueira, aqui no Brasil. Eu também tenho outro livro dela que é O Inquisidor de Simples, são livros muito bons para quem quiser estudar isso. E eu mesmo fiz um compilado sobre as mensagens que falam sobre uma parte do castigo, que é a investida do comunismo no mundo inteiro. Então, realmente, as profecias falam sobre um momento em que o comunismo parece que domina o mundo inteiro, e eu peguei e fiz um compilado junto com o pessoal do Centro São Miguel. Nós compilamos tanto os documentos da igreja, que falam sobre esse assunto, sobre o problema do comunismo, quanto daí é uma parte já que eu foquei sozinho, que eu escrevi essa parte do livro, em que tem um compilado de aparições de Nossa Senhora, que falam contra o comunismo, de místicos da igreja, santos, como por exemplo o Padre Pio, que falam contra o comunismo, e também tem ali os comentários de místicos e outras pessoas importantes que falam sobre esse assunto, né, nas aparições, nas revelações sobre o comunismo. Então, o livro se chama Por que a Igreja Condena o Comunismo? Compilado de documentos, ensinamentos e resoluções católicas. Quem quiser esse livro também está no meu site, também está no link do meu Instagram, da bio do meu Instagram. Ótimo, te agradeço muito aí por, né, ter conversado comigo nesse sábado. Antes de a gente se despedir, só lembrando pessoal, até esqueci, né, no início, de nos acompanhar, o Ordem Natural Podcast, nos dá o apoio aí da divulgação. Nós estamos em basicamente todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Rumble, né? E se você está ouvindo esse episódio no YouTube, para nos ajudar, a gente agradece muito, o que ficou agora quase que um chavão em todos os vídeos do YouTube, que é o triplo C, né? Curta, comente, compartilhe, né? E a gente gosta de brincar que compartilhe com amigos e inimigos, né? A gente não faz nenhuma discriminação nesse sentido. Então, muito obrigado, Lucas, por ter conversado sobre esse assunto com a gente. Eu espero que, tenho certeza, se tu disponibilizar, a gente vai ter interesse de conversar mais, talvez focando mais nesses dois místicos que está investigando, na própria questão do comunismo, que eu acho que é uma questão que precisa ser falada cada vez mais, né? Porque muita gente tem uma ideia errada de que seria uma espécie de teoria da conspiração, que o comunismo acabou quando caiu o Muro de Berlim, né? Nós temos aí até algumas autoridades que a gente não pode mencionar o nome falando esse tipo de coisa, mas, enfim, muito obrigado, muito interessante o teu trabalho, tenho certeza aí que Deus está auxiliando, né, a todos nós e particularmente a ti, nesse trabalho importante que, né, que cada um fazendo, a gente pode trazer frutos bastante positivos nesse sentido. Então, mais uma vez, fica livre aí para divulgar as tuas redes sociais e muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço pelo espaço, agradeço pelo tempo aqui, que eu sei que é muito valioso. Eu já conheço o Lucas Azambuja e o Rafael Madaloso há muitos anos e são bons amigos, pessoas sérias, comprometidas. Eu recomendo aí a todo mundo que continue ouvindo o podcast deles, porque realmente são informações boas e que vão enriquecer tanto a alma quanto a mente de cada um dos ouvintes. Então, minhas redes sociais são Lucas Gelásio, meu site é lucasgelásio.com, e eu também cuido do apostolado do Centro São Miguel. Então, quem quiser conhecer o Centro São Miguel, com outras palestras além das minhas, tem algumas aulas minhas lá, mas tem também de outras pessoas de nossa confiança. E em breve, se Deus quiser, eu não quero demorar muito, também vai ter ali uma palestra do professor Lucas Azambuja. Opa. Obrigado. Então tá, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido bastante como eu aprendi. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus.